Internet das coisas quer dizer internet de todas as coisas até aquelas que você nem imagina, como todas as cadeiras desse auditório, mas também as peças da sua roupa, os eletrodomésticos na sua casa e as várias peças de uma fábrica. Agora, se todas essas máquinas falarem ao mesmo tempo com você, isso não vai ser ensurdecedor? O exponencial começa como horizontal e termina como vertical. E no meio dela é que acontece a transformação. Meu nome é Luli Radifari e com o apoio da SAP Leonardo eu vou tentar mostrar para vocês um pouco dessa transformação exponencial que estamos vivendo nos dias de hoje. Toda vez que alguém fala em internet das coisas, a primeira ideia que vem à cabeça e o primeiro exemplo que trazem é uma geladeira que fala com você, ou um carro que fala com você, ou uma televisão que fala com você. Mas eu acho que quem propõe isso não consegue imaginar o verdadeiro pandemônio que poderia se formar a hora que todos os equipamentos e todos os objetos em volta do indivíduo começassem a falar com ele, demandando decisões. Essa, na verdade, é a parte mais fraquinha, é a parte mais pobre da internet das coisas. A verdadeira vantagem da internet das coisas é a virtualização dos processos. Como que ela funciona? Ora, a partir do instante em que eu tenho sensores em todos os cantos de uma fábrica ou em todos os pontos de um negócio, eu consigo imaginar quais são os melhores processos lá dentro sem ter que fazer simulações físicas. Ou seja, eu transformo o meu negócio em um ambiente de simulação e um ambiente de testes completamente virtualizado, o que me permite testar cenários e propor novas hipóteses sem precisar testá-las ao vivo. Isso ajuda muito, é só você imaginar, por exemplo, um restaurante que tenha sensores nas mesas, nas cadeiras e nos pontos das paredes. Com esses sensores, ele consegue imaginar quais são as cadeiras mais usadas, quais são as mesas mais usadas e qual é a funcionalidade, a eficiência do ar-condicionado. Com tudo isso, ele consegue medir com maior clareza quais coisas estão nos lugares certos e consegue simular o efeito de algumas pequenas mudanças. Isso pode parecer pequeno, mas em uma fábrica isso pode significar uma economia de milhões e uma otimização do processo absolutamente fora do comum. Então uma coisa é certa, a internet das coisas está chegando e muito mais importante do que você colocar um sensor em um objeto é pensar que tipo de informação você quer tirar desse objeto e que tipo de insight você pretende gerar a partir dessa informação coletada. Isso é o que realmente importa. O grande problema de internet das coisas é o volume de informação que gera. Então imagina que você tem uma fábrica com 40 mil sensores, o que é uma realidade muito próxima. Você vai ter o quê? 40 mil pessoas lendo esses sensores? Ou você vai fazer como um cartório que vai acumular pilhas e pilhas e pilhas de dados sem nunca lê-los, simplesmente dando a satisfação, olha, estamos medindo? Na verdade, muito mais importante do que o sensor medindo, até porque o sensor nada mais é do que um chip com um fio, você ter um computador central capaz de medir, analisar e comparar esses dados, porque muito mais importante do que o dado é a inteligência que é tirada desse dado. Veja esse exemplo da SAP Leonardo. Eu tenho 3 fábricas diferentes e as métricas mais relevantes dessas fábricas diferentes e a comparação da performance dessas métricas. Então um gestor consegue, num estalo de dedos, olhar as 3 fábricas, analisar as métricas e analisar que o problema pode estar na máquina, o problema pode estar na manutenção da máquina, o problema pode estar no processo, o problema pode estar até em uma gestão que sobrecarrega esse tipo de máquina. Uma parte muito importante do comércio internacional hoje em dia, e que ninguém pensa muito a respeito, é navio. Boa parte dos produtos são transportados em containers de porto a porto, usando navios enormes, chegando em lugares super agitados, em que um monte de gente, um monte de guindaste sai correndo e pegando todos os tipos de containers e levando para todos os lugares, em que cada minuto é essencial. Ora, se eu tenho informação coletada de todos esses containers, se o navio ao chegar perto do porto já transmite toda essa informação e o porto fica esperto para ligar todas as máquinas, deixar todos os guindastes e principalmente todos os profissionais atentos para poder tirar do navio o conteúdo o mais rápido possível, você consegue agilizar muito um processo que poderia ser completamente emperrado porque o navio não chegou ou porque o navio chegou e foi parar no lugar errado. Aí você imagina o inferno que é você dar ré num navio só porque ele parou no dock errado ou você tem que transportar todos os guindastes para o dock certo porque o dock estava num lugar
e os guindastes estavam em outro. Então, na verdade, a gente vai ver a internet das coisas em muitos lugares. Elas são muito mais importantes e muito menos visíveis do que aqueles que a gente adora falar, como a sua geladeira, o seu colchão e o seu sofá. Sim, vai estar nesses lugares também, mas muito antes desses lugares, vai entrar em lugares essenciais para a infraestrutura. E é nesses lugares que a gente trabalha hoje. E temos mais um case espetacular de internet das coisas na capital do Brasil, que é, claro, Buenos Aires. Na verdade, piadas à parte, os hermanos mandaram muito bem. A cidade de Buenos Aires tem todos os bueiros com sensores, o que significa que qualquer ameaça de enchente, qualquer ameaça de algum pequeno problema urbano, os bueiros vão alertar o sistema de gestão local e com isso conseguem tornar a situação muito mais confortável e muito mais contornável. Para a Defesa Civil e para todos os órgãos de controle de catástrofes na população, isso é excelente e está exatamente naquele lugar que você só presta atenção quando ele não existe, que é o bueiro. Então, na verdade, a gente vai começar a encontrar sensores em absolutamente todos os lugares. E muito mais importante do que pensar, vale a pena colocar um sensor aqui ou ali, é importante pensar, o que eu tiro disto? Qual é a informação que um bueiro conectado me dá? No caso de Buenos Aires, é uma informação muito importante para o trânsito e para a saúde pública, o que é uma informação que, no fundo, não tem preço.